Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, através da TV Tropical, Canal 7. Também, boa noite para Maringá e região que nos assiste pelo Canal 15. Muito boa noite para você que mora em Cianorte e toda aquela região bonita e está nesse momento sintonizado no Canal 46. Boa noite também para todo mundo de Campo Mourão e região que nos assiste pelo Canal 12. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, que reside, que mora, que trabalha no oeste do estado do Paraná e nesse momento está sintonizado no Canal 33 de Foz do Iguaçu. A primeira notícia que eu trago para você hoje não é bem notícia, que já é velha, né, minha amiga? Mas olha só para a gente não deixar passar o assunto. Marta deixa o Ministério com crítica indireta à condução da economia. E aí fica aquela questão, queria só trocar aqui um tricô com você. Veja bem, a dona Marta Suplicy, que é uma pessoa conhecida, é senadora da República por São Paulo, o estado mais populoso e mais economicamente desenvolvido do país, uma pessoa de primeira grandeza na política nacional, foi ministra do governo Dilma, da Cultura, e enquanto foi ministra, estava tudo certo, o processo eleitoral tudo certo. E depois, logo em seguida do processo eleitoral, sai do ministério e fazendo críticas ao próprio governo que ela participava até anteontem. Será que isso é ético, né? Será que você servir a um grupo, participar de um grupo e depois desse grupo você sair? Não, eu não gostava, eu divergia. Por que não falou isso antes? Porque participou, porque fez parte do poder, né? Algo que chama atenção, tenho certeza que chamou também a sua atenção. Não quero aqui, claro, fazer uma crítica direta somente à ministra Marta Suplicy, mas é apenas o fato que a gente traz, porque há muita gente, infelizmente, que tem essa conduta no país, né? Enquanto faz parte de um grupo, trabalha e acaba refletindo, acaba fazendo parte e também, se tem alguma coisa errada, também, né, deixa quieto. Mas quando sai, olha, porque lá tem isso, lá tem aquilo e eu não concordava. Mas só foi falar isso depois que saiu e muitas vezes não sai por vontade própria. Pelo menos a ministra Marta saiu por vontade própria. Eu vou conversar sobre isso e também sobre os escândalos que estão acontecendo na República essa noite com o professor Clodomiro Banvatti Júnior, professor de Ética Política da Universidade Estadual de Londrina, que é também, é claro, o nosso aqui comentarista de política, de ética, aqui no programa Pauta em Debate. Será que a Marta foi ética ao sair atirando? Será que ela quis mostrar que, na verdade, existe coisa que a sociedade tem que ver, né? A reação do governo também, em ato contínuo, pedir para os ministros também se andar e sair, né? Pedir para um monte de gente sair também foi uma boa resposta. Esse é o jogo político e nós temos que acostumar com ele assim mesmo, ou nós temos que fazer algumas críticas e pensar melhor. Tudo isso você vai também poder perceber na conversa que nós vamos ter essa noite com o professor Clodomiro Banvatti Júnior. Isso tudo depois do nosso intervalo comercial. Eu vou ali ver se a Marta não mandou um e-mail para mim e já volto. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado.
Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E eu falava para você da dona Marta Suplicy. Aliás, o modelito bonito dela. A foto aqui de quem é? José Cruz, da Agência Brasileira de Notícias. Giovanni, faz favor aqui, esse vermelhinho dela. E a Marta é uma loira bonitona, né? Uma senhora elegante, mas é pimenta, né? Da cor do vermelho do vestido dela. Ela dá o tom na política que ela faz. E conosco aqui essa noite, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior. Seja muito bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite, Luiz. E a Marta, vamos direto ao ponto, né? Eu provoquei o nosso telespectador. É ético, do seu ponto de vista, eu fazer parte de uma equipe? Eu estou aqui na CNT, faço parte da equipe aqui, né? Tenho aqui, gozo da confiança, graças a Deus, da direção da emissora. Amanhã eu saio e vou para outro canal de televisão e, sento a lenha no Rodrigo Martinez, todo mundo. É ético fazer isso ou, na verdade, na questão da política é assim mesmo? Luiz, é interessante que nas relações humanas existe o quê? Existe uma expectativa em relação ao comportamento do outro. Isso é o que nós, de certa forma, chamamos, num sentido bem lato, bem genérico, de ética. É uma expectativa em relação ao comportamento que nós temos do terceiro. E essa expectativa de comportamento, ela é o quê? Ela está dentro de valores partilhados. Então, quando você começa a ter uma dificuldade na partilha desses valores, você tem o quê? Você tem alguns conflitos. É o caso que ocorre no campo da política. A Marta, ela já tinha o quê? Ela tinha alguns conflitos internos com a presidente Dilma em relação à pasta dela. Ela também tem o quê? Ela tem uma pretensão de ser candidata a prefeita de São Paulo novamente. Ela já tinha essa pretensão na eleição passada. Ela foi preterida pelo Haddad, isso por uma imposição do próprio Lula. E, de certa forma, há no cenário uma sinalização do próprio Lula, declaração dessa última semana, de que o Lula vai manter o Haddad para a sucessão aí na próxima eleição municipal. Então, me parece que a Marta está protagonizando uma espécie, ela está repetindo, na verdade, aquilo que o Flávio Arnes fez na época do Mensalão. Era um senador do Paraná pelo PT, né? Atravessou toda uma quantidade de escândalos no Senado Federal defendendo o PT e, de repente, por uma gota d'água, ele diz, olha, eu não compactuo mais com isso, sai e vai para o PSDB. Então, me parece que dentro dessa constelação da política na esfera nacional, a Marta está o quê? Ela está tentando trilhar um caminho próprio, ou seja, reivindicando o direito de ser candidata a prefeita de São Paulo, mesmo que por um outro partido. Mas a Marina Silva, de certa forma, também fez isso com o próprio PT, por discordar, ela acabou saindo do PT. Mas não é mais... Mas a Marina, ao contrário da Marta, quando saiu, atirou um pouco também, mas não talvez nessa mesma calibre, eu estou enganado. Não seria melhor ela sair e falar, gente, estou saindo, fiz minha parte, um abraço para vocês, agora eu vou ser candidato em outro lugar. É necessário a crítica? Olha, de certa forma tem um pouco de ressentimento, um pouco de mágoa. Né? Na eleição agora para presidente, inclusive, ela foi preterida de subir no carro com a Dilma em São Paulo, desfilando pelas ruas de São Paulo, e ela foi preterida, quer dizer, criou um embate interno. Então isso acaba o quê? Acaba extravasando, né, a plataforma do partido, e isso acaba o quê? Revelando picuinhas do ponto de vista pessoal que vem à tona. E, consequentemente, vem o quê? Vem uma crítica pesada, como veio em relação ao comando da presidente Dilma. Não que ela não tenha razão em relação à economia. Não que ela não tenha razão, mas, como você disse, por fazer parte, aí entra a questão, por partilhar de valores que preencheu, né, o comando desse governo por 4 anos, é um pouco estranho. Né? Ou seja, de certa forma, do ponto de vista ético, ela teve o quê? Ela teve um comprometimento com esse governo, ela foi ministra de Estado nesse governo. Então, sair agora atirando, isso gera o quê? Essa quebra na expectativa de comportamento. Desarma, inclusive, a população, a sociedade e o próprio partido. A tal ponto que o ministro da Casa Civil teve que, urgentemente, tentar resolver o problema com o que você acabou comentando agora há pouco, né? A disponibilidade dos cargos de ministros, deixando a presidente Dilma aí muito à vontade para escolher a sua nova equipe de governo. Clodomiro, mudando um pouquinho o nosso assunto, mas continuando falando um pouco ainda da política,
Pela primeira vez, ou se não pela primeira vez, mas recentemente, na história recente da República, o Giovanni mostra aqui para a gente, eu já mostrei ao jornal da Gazeta do Povo da semana passada, pela primeira vez, presidentes de grandes empresas são presos em um escândalo, nesse caso, o Petrolão ou o escândalo da Petrobras. E não só presidentes, né? Diretores, diversos diretores de empresas, ex-diretor da Petrobras, também a matéria aqui no Caderno Vida Pública, também sendo mostrada, né? Ex-diretor da Petrobras e cúpula de empresas são presos. Até onde que vai essa questão toda? Até onde nós vamos continuar vendo todos os dias nos jornais, na televisão, a prisão, né? De um lado, um braço da República, a Polícia Federal e a Justiça, tentando chegar ao fundo, à verdade do que aconteceu, o que acontece dentro da Petrobras nesse caso, mas por extensão, dentro do governo como um todo, e não só do governo federal, mas também dos estados e municípios, na questão das relações onde envolve dinheiro público, né? Ou seja, a questão da chamada corrupção. Mas, ao mesmo tempo, nós temos do outro lado um Congresso que arma uma CPI que acaba não funcionando direito, nós temos o próprio governo tentando abafar toda a situação. Como que a pessoa que está em casa, vendo tudo isso através da televisão, vendo através da internet, do rádio, dos jornais, claro, como que ela consegue formar a sua opinião? Onde é que reside a verdade, né? Até onde isso é uma salada, uma geleia geral que tem um pouquinho de verdade em cada lugar e um monte de enchimento por todos os lugares? Luiz, eu acho que até a minha pergunta ficou confusa hoje. Não, mas eu entendi. E certamente quem está nos ouvindo entendeu perfeitamente, que é essa sensação de impunidade que nós temos, né? E de fato, veja, praticamente há um ano nós tínhamos o quê? Um grande espetáculo no país, que foi, de certa forma, a prisão desencadeada pela Polícia Federal em relação aos mensaleiros, né? Então, cria-se um impacto muito grande na mídia, como você bem mostra. E um ano depois, 6 já estão em casa. Exatamente. Nem um ano na cadeia. Exatamente. Então, não cria aquela sensação no cidadão de que nós não temos, de certo, um grau de eficiência na punibilidade? Com certeza. Agora, onde que está o problema do meu ponto de vista? Nós temos um Código Penal que é da década de 40, ou seja, nós temos uma estrutura hoje no judiciário que é totalmente ultrapassada e que não conseguiu acompanhar o quê? O processo de democratização das nossas instituições a partir de 88. Então nós temos um déficit não só na questão penal, na questão do processo penal, nós temos também um déficit muito grande, por exemplo, na questão eleitoral. O nosso Código Eleitoral foi redigido dentro do regime militar em 1965. Quer dizer, ele não atende mais à demanda da complexidade desse modelo de sociedade e também não acompanha mais o quê? O grau de democratização que nós tivemos ao longo desses 30 anos, que é o quê? A democratização das nossas instituições. Então isso, de certa forma, gera o quê? Gera essa sensação, poxa vida, nada acontece, não tem punibilidade, a história se repete, né? Um ano depois, você bem mostrou, nós temos aí praticamente quase todos os mensaleiros condenados pela Suprema Corte do país soltos, praticamente soltos, estão cumprindo prisão domiciliar, e por outro lado você tem o quê? Novamente se repetindo a prisão de uma quantidade muito grande de empresários ligados a um esquema de corrupção, conforme denunciado pela Operação Lava Jato, que demonstra o seguinte: não tivemos nenhum caráter pedagógico do mensalão. Por quê? O mensalão se desdobrou agora no Petrolão. Então, olhando do ponto de vista institucional, um julgamento que demorou 7 anos e levou à prisão vários integrantes de importantes partidos, de importantes líderes políticos desse país, nós estamos percebendo que não houve nenhuma efetividade pedagógica para a coibição da corrupção no país. Agora, se isso é o aspecto negativo, eu creio, Luiz, que a gente tem que levar em conta o aspecto positivo. E um aspecto positivo, eu acho muito importante, porque nessa operação agora, da semana passada, da Operação Lava Jato, nós só tivemos a prisão de empresários, pessoas ligadas a empresas privadas. E devemos lembrar também que o ano passado foi aprovado a Lei de Anticorrupção Empresarial, que é a Lei 12.846. E o que ela traz de novo? Traz o seguinte: olha, agora a punibilidade não é só do funcionário da empresa, não é ele que vai responder, mas quem responde é a própria empresa, é a pessoa jurídica da empresa. Então há um comprometimento maior da instituição empresarial em relação à corrupção praticada
nos porões da República Brasileira. Esse é um aspecto importante, porque do contrário, antes, essas pessoas poderiam ser o quê? Responsabilizadas em nome da empresa. Agora não, é o grupo empresarial que vai ser responsabilizado, do ponto de vista administrativo e civil. Então há uma mudança, há um passo institucional muito importante. E o segundo elemento importante, positivo, é o que? As nossas instituições estão funcionando. A Polícia Federal está funcionando, o Judiciário está funcionando, ou seja, tem uma autonomia. Porque se não tivesse essa autonomia institucional, nós não estaríamos vendo essas prisões sendo efetuadas e a Operação Lava Jato chegando já na sua 7ª fase. Aliás, né, o juiz Sérgio Moro de Curitiba, juiz federal, que está capitaneando toda essa questão, também foi alvo também de ataque, né? Recentemente, até a revista de circulação nacional, a revista Veja, por exemplo, colocou o juiz na capa dizendo que há todo um processo, uma tentativa de desestabilizar a sua condução, enfim, há toda uma reação do governo, ou de quem é ligado ao governo, ou de quem está sendo acusado, para que tentar, inclusive, desacreditar o juiz e a atuação da Lava Jato. Exatamente, a força de reação contrária é muito grande. Agora, eu creio que o mais importante, e aí há uma quantidade muito grande de analistas que apontam isso, o Brasil conseguiu nesses últimos 30 anos uma consolidação das suas instituições. E isso é importante, porque sem isso nós não vamos conseguir gerir a democracia como nós queremos. Então essa independência dos poderes, ainda que haja essa pressão, é uma pressão visível, é uma pressão que está sendo noticiada, as instituições estão fortalecidas para continuar o quê? Cumprindo o seu papel, cumprindo a sua missão, de forma independente a este ou aquele governo que está no poder nesse momento. Pior do que... Eu quero fazer uma pergunta aqui que me veio à cabeça e eu tenho certeza que às vezes você pensa em casa, meu amigo. Claro que não está exatamente ligada à Lava Jato, mas um escândalo anterior que é o Mensalão. Pior do que o pessoal ir para casa, né? Zé Dirceu, Genuíno, enfim, cumprir o restante de pena em casa e essa percepção de impunidade. Um ano depois já estão em casa, daqui a pouco acabam tendo aí uma situação muito beneficiada. É pior isso para a formação do caráter da criança, do jovem, e para a formação da sociedade? É pior isso ou pior o protagonista do processo, que inclusive a mídia acabou idolatrando, né? O Joaquim Barbosa acabar jogando a toalha e sair do tribunal, ainda que diga que é por uma questão pessoal, de saúde, mas visivelmente em função também do conflito que houve nesse processo. É pior para nós perdermos aqueles que tentam fazer a coisa certa ou ver aqueles que fizeram errado e ir para casa? Acho que os dois são ruins, né, ao mesmo tempo, né? Porque você perde o referencial não só de pessoas, mas de pessoas que estão representando importantes instituições no país, né, saindo de cena, né, e sabe lá se Deus por uma questão de saúde, como foi dito, ou por uma pressão, né? Mas é bem visível que depois da sua saída houve modificações na forma do próprio Supremo Tribunal Federal se posicionar em relação a determinados crimes, a determinadas formas e a determinados procedimentos, né? A tal ponto que nós estamos aí verificando a cada dia que passa mais um mensaleiro indo para casa, né? Tendo o seu direito à prisão domiciliar. Mas, por outro lado, também, a falta de punibilidade é um elemento bastante ruim, negativo, para a formação do caráter. Quer dizer, nós temos o quê? Nós temos uma tendência de agir, de criar comportamentos, de criar atitudes a partir de valores partilhados. Esses valores, eles devem representar algum exemplo, né, para a sociedade e para as pessoas no modo geral. E na medida que nós fragmentamos os nossos valores, na medida que nós diluímos esses valores, deixamos que eles tenham importância capital para a própria sociedade, isso acaba afetando diretamente a formação do caráter, a formação do exemplo da geração que está vindo aí. Então isso é péssimo. É péssimo por quê? Porque nós estamos o quê? Criando um déficit de caráter. E o caráter é um elemento fundamental para quê? Para gerir a própria cidadania. Se você não tem caráter, provavelmente nós vamos ter o quê? Uma cidadania também muito deficitária. Meu amigo, e a questão aí, a pergunta que você pode estar fazendo para mim também é a seguinte, né? Nesse Brasil de meu Deus, né, onde está acontecendo tudo isso, é claro que nós hoje temos uma percepção maior do que acontece, até por conta do aperfeiçoamento dos meios de comunicação, né? Você tem aqui a nossa rede CNT, mas você tem uma série de televisões, você tem internet, você tem, enfim, uma série de veículos
que você pode ter informação. Será que também melhorou um pouquinho essa informação? Ou a corrupção é que está mais, né, mais forte? E aí você me pergunta, mas Luiz César, eu estou aqui criando o meu piá, ou a minha menina, será que eu ensino ele a ser bom? Será que eu ensino ele a ser ético, a fazer a coisa certa? Ou será que eu ensino ele a ser esperto, né? Aproveitar, se dar bem na vida, ser espertão e ficar rico, que depois com o dinheiro ele fala o que ele quiser. Pois é, essa sua pergunta eu vou fazer para o Clodomiro, porque ele vai pensando aqui um pouquinho. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente responde para você. Um minutinho só, nós já voltamos. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e a pergunta eu já fiz antes do intervalo. Você cria seu filho hoje, meu amigo, minha amiga, com base naquilo que você acha certo, para que seja uma pessoa correta, formadora com um bom caráter, formando uma boa sociedade? Ou você ensina ele todas as mazelas, né, todos os caminhos, os atalhos, para ter uma vida mais fácil e ganhar dinheiro sem muito esforço? Clodomiro, eu estou forçando a mão, às vezes as pessoas podem ter realmente esse conflito, né? Nós estamos vivendo num mundo onde, notadamente, a grande maioria, a imensa maioria dos brasileiros trabalha, paga impostos e tem uma conduta ética. E uma parcela menor tem aí talvez acesso a situações que eles podem lhes dar muito dinheiro, mas é claro, totalmente fora da lei ou fora da ética. Como fazer isso em casa? Luiz, para responder essa pergunta, vou retomar aqui um sociólogo, o Max Weber. O Max Weber ele tem um papel importante porque ele fez uma leitura da nossa tradição ocidental, da nossa modernização, dizendo o seguinte: a modernidade é fruto de uma racionalização, nós racionalizamos todas as esferas da vida, né? Ele diz, por exemplo, o capitalismo, ele sempre existiu. Só que o nosso capitalismo ele é racionalizado, porque antes, como que você obtinha riqueza? Assaltando, roubando, né, extorquindo, se matando, fazendo guerra, e você se apropriava da riqueza do outro. Na nossa realidade não precisa mais nada disso. Você pode o quê? Você pode obter riqueza dentro de uma racionalização sistêmica da própria economia, né? Então, de certa forma, o mundo é racional. E nós somos educados para viver dentro dessa racionalidade. E essa racionalidade exige o quê? Exige que nós atendamos a determinados quesitos, né, de respeito do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, para que todos possam, de certa forma, ter acesso àquilo que é produzido e à distribuição desses bens. E aí o Sérgio Buarque de Holanda pega o Max Weber para tentar entender um pouco a realidade brasileira lá no começo do século passado. E ele começa a perceber o seguinte: a nossa cultura ela não se adequa a uma estrutura de racionalidade. Por quê? Porque nós temos uma influência ibérica, de certa forma, que acabou o quê? Acabou trazendo para o Brasil a ideia daquele que quer o quê? Se apropriar e cair fora. Então isso fica muito emblemático na nossa cultura. Por quê? Porque nós temos aquela cultura do esperto, a cultura do jeitinho. E tudo isso está o quê? Está revestido de uma forma de burlar a racionalização das coisas. Então nós queremos burlar a racionalização do Estado, nós queremos burlar a racionalização das leis, nós queremos burlar a racionalização da forma de fazer. Por quê? Porque nós queremos ser o esperto, nós queremos ter um jeitinho diferenciado. E aí sai o quê? Essa nomenclatura do jeitinho brasileiro. Isso não é nada mais, nada menos do que uma exemplificação do modo de corrupção. Nós corrompemos o que é o público para benefício privado, né? E como você consegue? Depois tem aquela justificativa. Mas como você se deu bem na vida? Foi sorte, foi acaso, foi Deus que me ajudou, né? Mas não foi o quê? Não foi visto dentro de uma estrutura de racionalização da própria sociedade. Então, eu creio que a tua questão ela faz muito sentido por isso. Nós temos essa dicotomia na nossa cultura. Mas aí, te interrompendo um pouquinho, não foi esse jeitinho, ou esse nosso jeito, que acaba levando a República a esses escândalos que estão aí nos jornais? Exatamente, né? Nós olhamos o quê? Nós olhamos para o Estado não como um aparato institucional, um Estado racional,
para a realização de fins coletivos. Nós olhamos o Estado como o quê? Como um grande pai que está aí para nos beneficiar de forma privada. Né? Então, olha, vários setores vários setores públicos que podem olhar o Estado e tirar um proveito do Estado, estão tirando. Né? O Estado não é um instrumento racional para a realização de fins coletivos. O Estado é uma questão de propriedade quase que privada que está o quê? Na mãos de muitas pessoas, de algumas pessoas, aliás. Né? Olhamos a política no país. A política é o quê? Distribuída como se nós estivéssemos ainda falando de capitanias hereditárias. Cada qual tem um feudo regionalizado que manda e desmanda. Então, Por isso também a briga tão séria na eleição para ganhar o poder? Exatamente. E olha que interessante, a eleição, essa última eleição, né, Luiz, ela sai da esfera da racionalidade. Né? É uma briga de poder. Né? Quase que se resume uma luta de conquista de poder, utilizando que todas as possibilidades que você tem, fugindo de parâmetros racionais, agredindo, destruindo o adversário, colocando mentiras, quer dizer, de ambos os lados. Então você tira o que? O foco da racionalidade, você cria um embate emotivo, um embate agressivo, que não contribui o quê? Para levar a sociedade num plano mais alto que nós gostaríamos que fosse, né? Então falta para nós, de certa forma, o quê? Uma racionalização, não só no nosso agir pessoal, interpessoal, mas também na forma como nós deveríamos lidar com as nossas instituições, ou seja, um agir mais racionalizado. Em 1 minuto para a gente encerrar esse bate-papo, então nós temos que construir muita coisa, hein? Nós temos que construir. E aí me lembra o quê? Os filósofos da antiguidade. Eles diziam, a construção do ser humano depende de cada um de nós. E nós nos construímos através do agir. Através do agir pessoal, nós estamos nos construindo pessoalmente. Através do agir coletivo, do agir político, nós estamos nos construindo enquanto o quê? Cidadãos, enquanto nação. Então, é uma construção constante. E olhando a nossa realidade, a impressão que dá é que o edifício ainda está apenas começando, está na base. Se não tiver no subsolo. Se não tiver no subsolo. Clodomiro Bambardi Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, que nos brinda com a sua presença essa noite. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para você. Eu agradeço, Luiz. Uma boa noite a você e a todos. Pois é, meu amigo, a construção é todo dia. E aqui também no Pauta e Debate, a gente, olha, humildemente, modestamente, vamos levar todo dia, trazer para você todo dia alguma informação. Claro, a gente não quer dizer que seja a informação, o supra-sumo da informação, mas é mais um pinguinho no oceano da sua sabedoria para você considerar. Eu quero agradecer de coração a sua audiência, a sintonia aqui no nosso canal, na nossa rede, no nosso programa. Muitíssimo obrigado mesmo de coração e desejar que você tenha uma ótima noite e amanhã que o dia seja maravilhoso, a semana maravilhosa para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Tudo de bom mesmo de coração. Um grande abraço. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.